Boa noite. Vamos hoje, então, continuar direito constitucional. Hoje a gente vai entrar nos direitos e deveres individuais e coletivos, especificamente no artigo 5º da Constituição. A gente vai dividir essa aula em duas, porque são, além do caput, são 76 incisos no artigo 5º. E cada inciso tem que ser separado, tem que ser explicado de forma separada, porque cada inciso tem uma consequência, cada inciso trata de algo bem particular. Então eu não posso simplesmente aqui ler o artigo para vocês e próximo. Senão isso vocês fazem em casa, né? A Constituição está lá para todo mundo, vocês fariam em casa. Então eu vou explicar inciso por inciso. Logicamente, eu vou precisar ler o inciso. Por quê? Porque é isso que vai cair para vocês como regra. Mas eu também vou explicar, porque as bancas hoje em dia, elas estão vendo que o concurseiro está decorando. E aí o que eles estão fazendo? Estão fazendo probleminha, casinho, com aquele artigo, sem colocar ele explicitamente, ou colocando ele explicitamente também, com o caso, para tentar confundir vocês. Mas a gente vai trabalhar isso hoje, então. Então, pessoal, o que limita, primeira coisa, o que limita a atuação do Estado? O que impede de um juiz entrar aqui na sala e mandar prender todo mundo, só porque ele quer? A lei. Mas acima da lei, o que existe? A Constituição. Então, na teoria, pessoal, a gente trabalha com teoria aqui, ó. Então, quem limita o Estado? Até onde o Estado pode restringir a liberdade de uma pessoa? A resposta está nos direitos e garantias fundamentais. Então, o artigo 5º, ele vai tratar dos direitos e garantias fundamentais. Então, todas as nossas garantias de não ser preso injustamente, de que ninguém entre na tua casa sem o mandado judicial ou sem aquelas exceções, estão no artigo 5º. Então, é a Constituição que limita o Estado. Então, em razão da Constituição e desses dispositivos, é que hoje não existe uma ditadura. Não pode alguém se autoproclamar ditador e querer violar esses direitos, porque a Constituição nos assegura. Os direitos fundamentais, provavelmente vocês vão ver isso melhor lá em direitos humanos. Hoje a doutrina já fala em 5 gerações ou dimensões. Mas o que mais importa para a gente, principalmente o concurso que vamos fazer, são as 3 primeiras gerações. O que a gente vai ver hoje são os direitos de primeira geração. O que são direitos de primeira geração? São direitos que impõem uma abstenção do Estado, um não fazer do Estado. Então o Estado não prende você arbitrariamente. O Estado não entra na tua casa arbitrariamente. O Estado não interfere nas associações. O Estado não interfere no dever de culto. O Estado não interfere na tua privacidade. Então, sempre que vocês ouvirem um direito relacionado a um não fazer do Estado, a gente trata de direitos de primeira geração. E eles surgem para quê? Para limitar a atuação do Estado. Eles surgiram lá na época em que havia muitos governos absolutistas, eles faziam o que queriam, e aí começou a haver uma revolução e começaram a surgir esses direitos. Na próxima aula, na próxima aula eu digo, depois que terminar o artigo 5º, a gente vai entrar no artigo 6º, que são direitos sociais, que são direitos de segunda geração. E aqui a gente já fala de direitos prestacionais do Estado, que o Estado vai fazer. Então vai prestar educação, vai prestar saúde. Então o Estado vai prestar. Mas hoje são não fazer, atos de não fazer, limitação do Estado. Então, abstenção estatal, liberdade, igualdade, são direitos de primeira geração, decorrem de liberdade, exigem em regra uma prestação negativa do Estado. O que eu falei aqui. Tranquilo até aqui, pessoal? E aqui algo importante, tá? Vocês já viram falando aqui em direitos e garantias fundamentais. E como às vezes no contexto que eu falo, parece que são a mesma coisa. Mas direitos são uma coisa, garantias são outra coisa. O que são os direitos? É a tutela que o Estado deve a você. Então, a liberdade é um direito. A vida é um direito. Isso é um direito. O que é garantia? Garantia são os mecanismos institucionais, constitucionais e processuais que
garantem esse direito. Então, aqui, ó, se nós temos um direito à vida, nós temos uma garantia. Tá, deixa eu usar outro aqui para ficar mais fácil. O direito, liberdade. Nós temos uma garantia equivalente, que é o habeas corpus. Então, para quase todo direito existe uma garantia, mas então para que vocês não confundam, o direito é o direito em si, aquilo que você tem. A garantia é o instrumento, o mecanismo cujo objetivo é garantir esse direito. Por exemplo, o direito à informação, a gente tem o habeas data e assim por diante. Tranquilo, pessoal? Questão. De acordo com a Constituição, assinale a alternativa correta acerca dos direitos e das garantias fundamentais. Direitos fundamentais são os instrumentos processuais destinados exclusivamente à proteção das garantias fundamentais. Certo ou errado? Por que está errado? Por que está errado? Pessoal, ele inverteu, tá? Direito não é instrumento. Garantia é instrumento, ele inverteu. Direitos fundamentais correspondem aos bens jurídicos assegurados pela Constituição. Tem aqui certo, vida, liberdade. Enquanto as garantias fundamentais consistem nos mecanismos destinados a protegê-los e assegurar sua efetividade. Certo? Então esse é o nosso gabarito. As outras informações... Aqui, ó. Direitos e garantias fundamentais são expressões sinônimas, razão pela qual a Constituição não estabelece distinção entre ambos. Errado. Aqui é o mesmo esquema lá do Paulinho e do Daniel lá, do contraditório pela defesa. Todo mundo acha que é a mesma coisa. Mas não é. Cada um tem uma função. Eles sempre andam juntos. O Paulinho e o Daniel sempre estão juntinhos ali. Mas são pessoas diferentes. O contraditório pela defesa também. E os direitos e garantias fundamentais também. Tranquilo? Aí aqui é... Pessoal, esses direitos, eles têm algumas características que costumam também cair em concurso. E eu acho bom que os senhores não apenas decorem, mas entendam. A primeira característica é a universalidade. O que isso quer dizer? Esses direitos são extensíveis a todos. Todos os brasileiros, natos, naturalizados, estrangeiros e até para pessoas que estejam a passeio. Então, todo mundo que estiver no território brasileiro tem direito a esses direitos e garantias fundamentais. Então, é universalidade, é a todos. Relatividade, o que isso quer dizer? Pessoal, esses direitos não são absolutos. E o que isso quer dizer? Eles admitem exceção. Direito à vida é absoluto? Qual que é a exceção do direito à vida? Também. Tem algumas. A legítima defesa é uma lá no artigo 25 do Código Penal. A pena de morte em caso de guerra declarada são exceções do direito à vida. Então, quase nenhum direito é absoluto. A doutrina trata de alguns ali, por exemplo, a tortura como um direito absoluto. Mas a regra é que eles são relativos, então não são absolutos e tirando esses três ali que a gente vai tratar depois, como regra, sempre vai ter uma exceção. Imprescritibilidade. Pessoal, se vocês não usufruírem desses direitos, eles não vão se perder. Eles vão ser direito de vocês até vocês morrerem. Então não prescreve, tá? Não se extinguem pelo decurso do tempo. Inalienabilidade. Vocês não podem vender, vocês não podem negociar, vocês não podem emprestar esses direitos. Então eles são inalienáveis. Irrenunciabilidade. Vocês também não podem abrir mão desse direito. Por isso que no Brasil não é admitido, por exemplo, a eutanásia. Vocês não podem abrir mão da vida. Ela é irrenunciável. Tá? E historicidade. O que isso quer dizer? Os direitos eles vão se transformando, vão se moldando ao passar do tempo. O direito à informação, lá na década de 50, era um modelo. Hoje é outro modelo. Tranquilo?
De boa? Pessoal, esses direitos fundamentais dependem de uma lei para produzir efeito? Ou a Constituição já tem uma eficácia plena? Vocês precisam de uma lei dizendo que vocês têm direito à vida? Vocês precisam de uma lei dizendo que vocês têm direito à liberdade? Vocês precisam de uma lei para dizer que vocês têm direito à privacidade? Pessoal, os direitos fundamentais, em regra, possuem aplicação imediata. Ou seja, em regra, a gente vai ver algumas exceções, não precisam de lei. Como regra, se está na Constituição, já tem plena eficácia. Então, direito à vida. Não precisa vir uma lei dizendo os brasileiros nascidos no Brasil têm direito à vida. Não, a Constituição já assegura lá no artigo 5º. Tranquilo? Aqui é só como a gente vai ver ali, que são 78 incisos, enfim. Já conversamos. Beleza, pessoal? Até aqui? Então agora a gente começa o artigo 5º propriamente dito. Primeiro, o caput. O caput, ele trata do princípio da igualdade. Ele diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e aí ele vai listar 76 hipóteses que são direitos. Primeiro ponto, nós temos aqui uma igualdade material, tá? Não é simplesmente, todos são iguais. Não, existem diferenças, que, por exemplo, o próximo inciso, eu já vou entrar melhor nisso, mas guardem aqui. Aqui nós temos uma igualdade material. Outro ponto que cai bastante em prova. O que é que ele diz? Brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. O caput está excluindo o visitante? Não. O STF, interpretando esse dispositivo, diz que qualquer ser humano que esteja aqui goza desses direitos, tá? Aqui é o que eu já falei, é isso, se vocês estudarem em casa depois. Pegadinha, em todos os incisos, eu fiz nesse modelo. Coloquei o artigo, coloquei uma explicação, coloquei em alguns ali o que mais cai em concurso e uma pegadinha. E aqui, pegadinha, somente brasileiros possuem direitos fundamentais? Não, residentes, estrangeiros, estrangeiros residentes ou não, qualquer turista possui esses direitos fundamentais. Questãozinha de concurso, ó. 3 amigas, todas residentes no território brasileiro, almejavam saber se possuíam direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Ingrid, alemã, Joana é espanhola, naturalizada brasileira, e Maria é brasileira nata. Após analisarem a Constituição, as 3 amigas concluíram corretamente que somente Maria possui direitos fundamentais? Não, tá errado. Todas possuem os mesmos direitos fundamentais? Cuidado. Os mesmos direitos fundamentais, não. Porque a gente vai ver depois que existe uma diferença entre brasileiro nato, brasileiro naturalizado e estrangeiro. Todas possuem direitos fundamentais, mas não os mesmos. Somente Joana e Maria possuem direitos fundamentais? Não, as 3 possuem direitos fundamentais. Ingrid somente possui direitos fundamentais expressamente enumerados? Não. Todas possuem direitos fundamentais, certo? Mas os direitos de Joana e Maria são mais amplos que os da Ingrid. Perfeito. Um exemplo. Aqui, ó. A Ingrid é alemã. Ela não pode fazer concurso no Brasil. Joana é espanhola, naturalizada brasileira. Ela pode fazer concurso, mas ela não pode ser presidente da República. Ela não pode ser presidente do Senado. Ela não pode ser oficial das carreiras do Exército. Ela não pode ser diplomata. Cadê a brasileira ali? Maria? Maria possui todos de forma ampla. Beleza? Então, cuidado. Todas possuem direitos fundamentais, mas não os mesmos. Igualdade entre homens e mulheres. Inciso 1 diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da lei. Então, homens e mulheres possuem os mesmos direitos e deveres. A igualdade, pessoal, aqui ela é jurídica, ela é material. O que isso quer dizer? Existe um conceito chamado igualdade formal, que é o que a lei diz, tá? E existe um conceito chamado igualdade material,
que é tratar os desiguais na medida de sua desigualdade para se chegar a uma igualdade. Exemplo, é justo, em um concurso público, eu colocar no teste físico 10 barras para homem e mulher? Não, igualdade, 10 e 10. Qual que é o problema? Que isso é uma igualdade formal. Só que, biologicamente, e aqui não é machismo, é biologicamente, o homem é mais forte que a mulher, como regra. Tem algumas que são mais fortes que os homens. Então, vocês podem olhar lá no edital do concurso público de vocês. As questões físicas para a mulher a exigência é menor do que para o homem. E isso a gente chega a uma igualdade material. Outro exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei que visa equalizar a diferença entre homem e mulher no campo da violência doméstica para que a gente possa chegar a uma igualdade material. Então, se a questão falar assim, a lei pode trazer diferença em relação à mulher e o homem, algo nesse sentido, para se alcançar a igualdade material, perfeito. Tá? No caput também é material. Só que assim, o Constituinte, ele quis dar muita ênfase à questão do homem e mulher, porque a Constituição é de 89, então 89 as coisas não eram como são hoje, então eles quiseram trazer especificamente em relação ao homem e à mulher. O que a formal é o que a lei diz. Tá? A lei diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Se eu fosse seguir o pé da letra isso, por exemplo, num concurso, eu ia colocar 10 barras para homem e para mulher. São iguais, critérios iguais. Só que aí a igualdade material, ela busca trazer na prática a igualdade. Alguém já viu aqui um desenho que tem, tipo, de 3 pessoas querendo ver um jogo em cima do muro. Aí tem um de 1 metro, um de 2 metros e um de 50 centímetros. Aí todo mundo ganha um banquinho de 50 centímetros. Isso é igualdade formal, igualdade para todo mundo. Só que o quê? Para chegar à igualdade material, a gente tem que fazer que todos consigam ver acima do muro. Então a gente vai ter que trazer banquinhos de altura diferente para que todos consigam subir. Entendeu? Vamos lá, cai muito em prova nesse inciso. A igualdade entre homens e mulheres não é absoluta. A própria Constituição admite distinções em situações específicas, justamente para alcançar a igualdade material. Tá com sono, man? Toma um cafezinho lá. Tá farol baixo aí, man. A expressão nos termos da Constituição permite essas exceções, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. A banca costuma afirmar que qualquer diferenciação entre homens e mulheres é inconstitucional. Isso está errado. Beleza? Pegadinha. A Constituição Federal proíbe qualquer tratamento jurídico diferenciado entre homens e mulheres, ainda que previsto em seu próprio texto. Errado. A gente já viu que isso não é verdade. É constitucional o concurso público que exige o mesmo número de flexões para homens e mulheres, pois o artigo 5º estabelece igualdade absoluta entre os sexos. Errado. Existe um treco chamado impacto desproporcional, que é situações que aparentemente são igualitárias, mas na prática acabam gerando uma desproporcionalidade. Então, por isso que seria inconstitucional um concurso público que prevesse a mesma dificuldade em questões físicas. Tranquilo? Vocês não estão com calor, não? Abra a porta lá para nós, por favor. Tem 50 pessoas aqui. Princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei. Então, resumindo, ninguém é obrigado, pessoal, vocês como não servidores públicos, porque o servidor público é o contrário, a gente já vai tratar sobre isso. Então, como cidadão, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Tá? O servidor público é o contrário. Ele só faz ou deixa de fazer aquilo que a lei determina. Se a lei não determinar, ele não faz. Para o particular, então, vale a regra da liberdade. Pode fazer tudo que a lei não proíbe.
Para a administração pública ocorre o contrário, só pode fazer o que a lei autoriza. Tranquilo até aqui? O administrador público pode fazer tudo o que a lei não proíbe? É o contrário. O administrador público só pode fazer o que a lei permite. Tá? Cuidado, cuidado. Que esse princípio da legalidade ele é dúplice. Tranquilo até aqui? Dúvidas? É que se eu falar devagarzinho, nós vamos sair daqui meia-noite. Temos ainda... Não, tem 31 slides ainda. Então tá, vamos mais devagar então. Quem que é o próximo, professor? É o Matuza? Então, só lamento. Pessoal, proibição da tortura e tratamento desumano. Artigo 5º, inciso 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Pessoal, ninguém pode ser torturado. Esse é um dos direitos que a doutrina considera como absoluto. Vou trazer um exemplo aqui, e aí vocês vão me dizer se pode ou não. O João implantou uma bomba num fórum que está tendo lá no Jones Minosso. Tem várias autoridades. Tem mais de 10 mil pessoas lá, inclusive o presidente da República, o governador e a prefeita. A polícia conseguiu pegar o João, sabe que foi o João que está lá. Só que, assim, tem pouquíssimo tempo, não vai dar tempo para tirar todo mundo, e só o João sabe onde que tá a bomba. Posso torturar o João para saber onde que tá a bomba? Tá, mas vai morrer 10 mil pessoas e o Lula. Pode. Eu não falei nada. Posso ou não posso, pessoal? Pessoal, não posso torturar. Tá. Lá nos Estados Unidos tem uma teoria, chamada teoria da bomba relógio, que eles permitem lá. Aqui no nosso país, infelizmente, não. Então, o direito à não tortura é um direito quase que absoluto. Mas aqui, veja, existe não só uma vedação à tortura, mas existe uma vedação ao tratamento desumano ou degradante. Então aqui, por exemplo, e aqui eu estou falando para fins de prova e o que a doutrina diz, não é o que eu concordo ou o que eu acho, enfim. Presos que estejam numa cela com superlotação, sem alimentação adequada, sem médico, por exemplo, não se trata de tortura, mas é um tratamento desumano e degradante, viola a Constituição, portanto, pode implicar uma responsabilidade para o administrador. Tá bom assim a velocidade? Então tá bom. Beleza, pessoal? Então, ó, tortura, vedada. Tratamento desumano ou degradante, é vedado também. Então, ninguém pode ser torturado. E essa proteção alcança todas as pessoas, inclusive presos e investigados. Cuidado para a gente não responder questão com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente quer. Façam o concurso, depois vocês vão continuar seguindo a lei também, porque não adianta. Mas para fins de concurso, coloquem o que a banca quer. Não briguem com a banca. Eu briguei com a banca há muito tempo e eu tomei na cabeça muito tempo. Tá? A banca, estudem a banca, vejam as questões e façam, siga o ritmo. Depois que passar, vocês fazem do jeito de vocês. Vamos lá, cai muito em prova. A vedação à tortura é considerada pela doutrina um dos poucos direitos fundamentais absolutos. A tortura é disciplinada pela lei, então tem uma lei que trata da tortura. A tortura, ela é crime equiparado à hediondo, 3T lá, já ouviram falar? Tráfico, terrorismo e tortura. E algemas, a depender do uso, e aqui os senhores que vão ser polícias, a depender do uso da algema, se não for de acordo com a súmula e com a lei, pode ser considerado tortura. E, meus amigos, tortura é crime equiparado a hediondo com a perda automática do cargo. Se vocês forem condenados por tortura, já era o carguinho de vocês, já era. Então, sigam a lei. De coração, aqui é um conselho de amigo. O uso de algemas é regra durante toda a prisão? O uso de algemas é exceção. Só pode ser utilizada se houver risco de fuga, risco à integridade física da autoridade ou do próprio preso.
É brabo. Liberdade de manifestação do pensamento e direito de resposta. Aqui nós temos dois incisos que eu vou trabalhá-los juntos porque são correlatos. Então, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Pessoal, em tese, a gente tem liberdade de expressão. A gente pode falar aquilo que a gente entende. Então, você pode criticar o presidente, você pode criticar o governador. Lógico que isso tem um limite. Você não pode ofender a honra de outra pessoa. Tá? E mais, é vedado o anonimato. Você não pode, numa manifestação de máscara, sair criticando. Você não pode criar um perfil anônimo na internet e criticar as pessoas. Ou você critica com o rosto aberto, para que as pessoas saibam, para que você possa responder em caso de excesso, ou você não faz. Então, para fins de prova, liberdade de expressão permitido, vedado o anonimato. E aí, que eu falei aqui, ó, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, se a crítica que você fez, se o direito de liberdade excedeu e ofendeu a honra de alguém, essa pessoa vai ter o direito de responder na proporção da ofensa e, além disso, vai ter direito de dano moral, material, se houver algum dano material, e dano à imagem. Então, cuidado com o que os senhores falam, principalmente na internet. E aqui a investigação social vai longe, hein? Pessoal, a liberdade de expressão, aqui ó, essa vedação do anonimato não impede o uso do pseudônimo. O que é o pseudônimo? O pseudônimo é o nome adotado por alguns, especialmente artistas, pelo quais eles são identificados. Então, Chitãozinho. Chitãozinho não é o nome dele. É um pseudônimo. Então pode, desde que você consiga ser identificado. A gente tem que entender o objetivo da norma. O objetivo da norma é permitir que as pessoas possam se manifestar, mas possibilite a sanção em caso de excesso. Tá? Então pode o pseudônimo, mas o anonimato não. Como a Constituição garante a liberdade de expressão, ninguém pode ser responsabilizado por opiniões divulgadas na internet? Certa resposta. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque se vocês se excederem, vocês vão responder. Nenhum direito é absoluto. Liberdade de consciência, liberdade de crença e de culto. Aqui nós temos 3 incisos, tá? Vamos lê-los e explicar. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Pessoal, o Brasil é uma nação laica, mas isso não quer dizer que as religiões não possam existir e coexistir. O que quer dizer que o Brasil é um Estado laico? Que o Brasil não adota nenhuma religião oficial. Por exemplo, na época do Império, o Brasil, a religião oficial do Brasil era a religião católica. Hoje o Brasil é laico, então não existe. O Estado brasileiro não tem uma religião. Tá? Mas ele garante que todos tenham uma religião, que todos possam exercer o direito de culto. E o Estado ele não pode interferir. Então o Estado não pode proibir o culto. O Estado não pode proibir que alguém exerça determinada crença. Tranquilo? É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Pessoal, hospital, lá na academia militar, que vocês vão ficar lá, em internato, no presídio, vocês têm direito de assistência religiosa. Ah, o preso tem? O preso tem direito de assistência religiosa. Seja qual for a religião, o cara é satanista, ele tem direito? Ele tem direito. Tá? É a crença dele. Eu tô falando isso porque parece ser... Mas, cara, é a crença do caboclo. Se ele quer acreditar nisso, o direito que eu, que sou cristão, tenho, ele também tem. Então, o direito aqui de ter assistência religiosa, ela é ampla. Ela abarca todas as religiões, todas as crenças e todas as instituições. Então,
O cara que está lá na academia militar, o cara que está internado no hospital, o cara que está no presídio, ele vai ter esse direito assegurado. E ninguém pode restringir esse direito, logicamente, salvo algumas situações. Mas a regra é que ele tem o direito. Precisa de autorização judicial, isso é comum ser cobrado em prova. O cara está preso, ele precisa de uma autorização judicial para ter esse direito? Não. Lembra que eu falei lá no início? O direito, ele é auto-aplicável. Precisa de uma autorização judicial para restringir. O Daniel está lá preso, lá complicando, brigando todo mundo, matou um. Aí o juiz vai restringir ele direito de visita, vai restringir algumas coisas. Aí, eventualmente, e determinadas situações pode, mas a regra é que não. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou por convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e a recusar de cumprir prestação alternativa fixada em lei. O que isso quer dizer? Meu Deus do céu. É bem tranquilo. Pessoal, exemplo. Uma religião que não pode pegar em armas, tá? Ele pode invocar a crença dele para não prestar o serviço militar obrigatório. Certo? Perfeito. E isso, o que diz ali? Ó, ninguém será privado de direitos. Então ele não vai perder direito porque ele invocou a crença dele para ser eximido do serviço militar. Contudo, ele vai ter que prestar um serviço alternativo, que alguém vai fixar. Então ele vai ter que fazer algo. Ele vai ter que, sei lá, fazer um serviço à comunidade. Vai ter que fazer um serviço alternativo. Se não o fizer, aí sim vai ter uma sanção. Tá? Isso, inclusive, é causa de perda dos direitos políticos, que a gente vai ver lá no artigo 5º. Então ninguém vai perder o direito em razão da crença, seja religiosa, filosófica ou política. Mas, se o fizer, ele vai ter que prestar uma prestação alternativa. Tranquilo? O texto é truncado, mas é isso que ele quer dizer. O Brasil é um estado laico, mas não é ateu. A Constituição protege tanto a liberdade de ter uma religião, quanto a de não possuir nenhuma religião. Então, você é livre para ter qualquer religião, quanto você é livre para não ter nenhuma religião. Os locais de culto e suas liturgias possuem uma proteção constitucional. A assistência religiosa é assegurada nas entidades civis e militares. Foi o que eu falei. Pegadinha. Como a Constituição garante a liberdade religiosa, qualquer pessoa pode deixar de cumprir uma obrigação prevista em lei, alegando a sua crença religiosa. Até pode, mas ele vai ter que prestar uma prestação, fica redundante, né? Vai ter que realizar uma prestação alternativa. Por ser um Estado laico, o Brasil não pode prestar assistência religiosa em hospitais, presídios ou quartéis. Errado, é justamente o contrário, deve prestar, ou deve permitir que se preste. Tranquilo? Direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou material decorrente de sua violação. Então, se o João e o Paulinho estão numa conversa particular, é um direito de privacidade de ambos. Se o Paulinho manda uma foto ali pro João e o João depois briga com o Paulinho, eles rompem o relacionamento deles ali, e ele fica bravo com o Paulinho e posta essa foto na internet, ele violou o direito de intimidade do Paulinho. Hã? Lá ele. O Paulinho pode entrar com uma ação contra o João. Esse vagabundo, esse dia, eu pedi um material pra ele, ele mandou uma foto dele jogando bola lá pra matar a saudade. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Se você... Eu não tenho nada contra, mas se você curte, eu não quero essas... Então, pessoal, a violação da intimidade, ela pode acarretar sanções, tá? Indenizações. Isso é bem, infelizmente, é bem comum. Casais que terminam e postam na internet aí a vida privada vai responder. A violação da intimidade, da vida privada e da honra gera direito à indenização, que poderá ser material, moral ou ambos, conforme o caso.
Se a informação divulgada for verdadeira, não haverá violação à intimidade, à honra ou à imagem da pessoa, nem direito à indenização. Ora, se é verdade... Isso aí. Pessoal, não importa se é verdadeiro. Outra coisa que a banca pede, não está aqui, mas eu lembrei. Não precisa ter objetivo pecuniário. Tá? Não precisa ter. Se a pessoa simplesmente violou a intimidade, a vida privada, já era. Já cabe indenização. Beleza? Inviolabilidade de domicílio. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então a regra, a casa de vocês é inviolável. Ninguém entra na casa de vocês. Ponto. Primeira exceção, vocês permitem que a pessoa entre. Qualquer dia, qualquer horário. Se vocês permitirem, não tem restrição de horário. Certo? Flagrante delito. Se alguém mata uma pessoa, meia-noite e corre para dentro da tua casa, a polícia pode entrar lá para prender o cara? Pode. Flagrante delito, não tem horário. Desastre. Deu um terremoto. O Daniel tá lá debaixo dos escombros. Não vou entrar para salvar ele porque tem inviolabilidade de domicílio. Não tem lógica. Então, eu posso violar o domicílio, né, para salvar a vida dele, em caso de desastre. Prestar socorro. Ou durante o dia, por determinação judicial. E aqui, cuidado, senhores. Por determinação judicial, cumprimento de mandado de busca, cumprimento de mandado de prisão, somente durante o dia. Recentemente, e agora é bem recente, tá? O STF fixou que o que é dia. Das 5 horas às 21 horas. Graças a Deus, porque antes tinha 10 critérios ali durante o dia, das 6 às 6, né? Senhores, durante o dia, conforme a lei de abuso de autoridade e conforme o entendimento recente do STF, dia para fins de mandado de busca e apreensão especial é das 5 da manhã às 21. Pode falar. Não entendi. Quando é guarda noturna, eu trabalho durante o dia, mas durante a noite, madrugada. E o meu sono, que eles falam que tem horário noturno, mas é durante o dia. Ah, tá. Não, mas daí não. Daí é para fins lá da causa de aumento de pena do furto, tá? Que é o furto noturno. Para fins de busca e apreensão, se tu trabalha à noite, vazar é o teu. 5 da manhã a PF vai bater lá e vai fazer a busca. Beleza? Então, cuidado. Determinação judicial somente durante o dia. Outra pegadinha do malandro. Tô com mandado de busca e apreensão. Chego lá às 22 horas na casa do Daniel. Posso cumprir? Daniel, posso entrar na tua casa para cumprir? Pode. Pode? Pode. Por quê? Porque não vai entrar aqui. Vai entrar aqui, ó. Consentimento do morador. Consentimento do morador, desastre e flagrante não tem horário. Beleza? Não. A casa é tua. Tanto que assim, o mandado tem que ser individualizado. Quando tem casas em um terreno, o mandado é específico. Casa dos fundos. Aí tem que entrar. A entrada no terreno, ok. Mas para entrar na casa do caboclo lá, ou é numa das hipóteses. Se o dono da casa permitiu, não importa quem é o dono. O que importa é quem habita, quem é o morador da casa. Aqui não tem critério de dono. É quem possui a casa e quem mora. Se não fosse assim, todo mundo que mora de aluguel não ia ter tranquilidade. O dono entra o que quer, manda a polícia entrar o que quer. Não existe isso. O conceito de casa possui um acesso amplo. Inclui residência, quarto de hotel ocupado. Então, senhores, se vocês estiverem em um hotel, durante o momento que vocês estão ocupando, esse quarto de hotel, ele é abrangido pela garantia da inviolabilidade do domicílio.
Caminhão para motorista. Como é que é o nome daqueles trecos que tem motorhome? Tudo isso tem a garantia da inviolabilidade do domicílio. Então, o caminhoneiro à noite é a casa dele. Então, ninguém pode entrar lá, nem a polícia. Beleza? Então, ó, o mandado judicial ele pode ser cumprido conforme a lei e conforme a STF das 5 às 21. 22 horas excedeu 21, então você não pode entrar mais. Tá? Agora, se a pessoa permitir, daí não tem horário, porque não entra na questão da ordem judicial, entra no consentimento do morador, que são exceções diferentes. Tá? Só que o que a banca faz? A banca tenta misturar esses dois para confundir vocês. Só que vocês são mais inteligentes e vão dar um nó na banca. A banca vai, a questão vai ter que ser explícita, tá? Eu trouxe, eu acho, já vou adiantar para vocês, um Kahoot que, não sei se é um Kahoot ou uma questão, que tem os Kahoots são todos retirados de questões. Eu só adapto ali para poder dar o tamanho certo. Mas era exatamente isso. Dizia que tinha um mandado judicial contra o fulano de tal, às 22 horas, e ele consentiu. E aí a banca queria saber se podia ou não. Pode. Por quê? Porque é consentimento do morador e não cumprimento de ordem judicial. Beleza? Para fins de prova, é consentimento. Para fins dos senhores, quando forem policiais, é assinado e filmado, para não dar ruim para vocês. Então, teve um caso que o cara não... Cara, é a jurisprudência da STJ, tá? Tem o cara lá filmado, permitindo, tudo arrebentado. Não, minto, ele não tava machucado, ele só tava ofegante. E aí, 2 horas depois, foi feito um exame de corpo de delito. E o cara tava tudo arrebentado. Daí o STF anulou, porque o consentimento foi viciado. Isso é tudo que eu falei já tá. A entrada na residência por determinação judicial pode ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite? Já vimos que não, né? Sigilo das comunicações. Isso aqui é muito bom para ter pegadinha. Vamos lá, vamos ler e aí eu pergunto para vocês. É inviolável o sigilo das correspondências, então as cartinhas de vocês lá ninguém pode mexer. Comunicações telegráficas, que nem existe mais os telégrafos, né? Mas é garantido também. De dados e das comunicações telefônicas. Então, as mensagenzinhas, as ligações, ninguém pode ter acesso, salvo, neste último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal. Regra: correspondência, comunicação telegráfica e comunicação telefônica é inviolável. Ninguém pode ter acesso. Primeira pergunta. Posso existe um inquérito civil, tá, apurando um ato de improbidade administrativa, tá? O prefeito estava praticando uns atos impróprios, foi instalado um inquérito civil. O promotor pediu a quebra das correspondências. O juiz deferiu. Essa decisão é válida? É válida? Tem decisão judicial, tá? É válida? Senhores, primeiro, só pode, ainda com decisão judicial, ele diz salvo no último caso. Qual que é o último caso? Então, pela Constituição, comunicações telegráficas e correspondência, nem com decisão judicial. Porque se ele quisesse abranger todas, ele falaria salvo por decisão judicial. Se ele falou salvo no último caso, aqui é português lá. O que ele está retomando? Comunicações telefônicas. Então, somente comunicações telefônicas podem ser violadas por decisão judicial. E somente para investigação criminal ou instrução processual penal. Inquérito civil é penal? É civil. Então não pode. Beleza? Então, regra é inviolável. Exceção: as comunicações telefônicas podem ser
alcançadas, podem ser violadas, digamos assim, por decisão judicial, nos casos da lei, para investigação criminal e instrução processual. Tá ali, ó, coloquei para vocês estudarem em casa. A exceção constitucional, salvo no último caso, aplica-se apenas às comunicações telefônicas. A interceptação telefônica exige ordem judicial, investigação criminal ou instrução processual penal e a observância da lei. Não admitido em processo civil, beleza. Eu já falei. Pegadinha. A Constituição exige ordem judicial para quebra do sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Certo ou errado? Por quê? Só telefônica. Beleza? Cara, existem algumas exceções, estado de sítio e estado de defesa, mas... Não, cai, mas vamos consolidar aqui, depois a gente chega lá, porque cai no edital dos dois. Aí tem algumas exceções, inclusive exceções de direito de liberdade, que pode prender sem ordem judicial, mas aí vamos chegar lá, vamos consolidar bem isso aqui, para depois a gente chegar lá, beleza? Vamos lá, 3 incisos aqui, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, senhores, a Constituição garante que vocês podem ser o que vocês quiserem. Então, vocês têm liberdade. As restrições somente podem ser estabelecidas por lei. Então, se o Lucas quiser ser pedreiro, ele pode? Precisa de uma qualificação? Precisa de um registro para ser pedreiro? Se ele quiser ser pintor? Se ele quiser ser jornalista? Não. O STF decidiu que somente profissões que possam ensejar algum perigo da sua inabilitação precisam de regulamentação. O senhor precisa ter um cadastro lá no Conselho Regional de Veterinária, senão vai matar os bichinhos lá. O advogado precisa ter a OAB, senão vai o engenheiro precisa ter um CREA. Então, a regra é, não precisa de nenhuma qualificação. A exceção tem que estar prevista em lei. Então, o CRV, né? CRMV é uma autarquia federal, mas existe uma lei prevendo isso. Então, tem que ter uma lei. A regra é, não precisa, a exceção somente por lei. E a pegadinha clássica é o jornalista. O jornalista, durante muito tempo, questionou se o cara tinha que ter graduação em jornalismo. Não, o STF diz que não precisa ser formado em jornalismo para ser jornalista. É verdade. Se precisasse, a gente não ia ouvir tanta barbaridade. Na rádio, quando a gente ouve uns Zeca aí que não sabe nem falar direito, estão lá. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Pessoal, o jornalista, ele descobriu uma organização criminosa no exercício da função. Tá? Alguém falou para ele, a polícia precisa muito dessa fonte para poder investigar. Ele não precisa falar, a fonte dele é segura. Ele não precisa, a fonte dele é assegurada, mas somente se ele estiver no exercício da função. Então, ó, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, a fonte é resguardada. E é livre a locomoção no território em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Isso aqui é o direito de ir e vir.